Oi, gente, tudo bem? Gente, apareci aqui no YouTube para gravar um vídeo super aleatório, super espontâneo. E eu falei, eu acho que eu preciso falar um pouco desse assunto. E, sei lá, em um lugar que eu consiga falar e guardar depois pra mim, né? Eu não queria postar nas redes sociais. Então eu vim falar um pouco, trazer um vídeo num estilo diferente e uma forma de desabafo para vocês. É um assunto bem relevante que é sobre autocobrança excessiva, ansiedade, crise de ansiedade, né? E eu acho que a nossa idade de 20 a 30 anos é a idade que a gente mais se cobra. Eu vi muitos psicólogos falando isso, né? Parece que é realmente natural, mas é uma coisa muito difícil de lidar. A gente sempre se acha atrasado, a gente sempre se acha, acha que tá tipo para trás, se acha incompetente por alguma coisa. E eu queria trazer para vocês esse assunto porque eu acho relevante, eu acho que é importante falar isso e quebrar esse tabu, porque eu estava passando por algumas coisas por um tempo, né? Faz um tempo que eu estava passando e eu nunca falei assim abertamente sobre esse assunto. E é sobre ansiedade, sobre crise de ansiedade. De um tempo para cá, eu vim tendo muita crise, muita cobrança, excesso de pensamento acelerado, né? Que é como Augusto Cury fala no livro dele. E isso veio trazendo prejudicando outras áreas da minha vida, como profissional, como estudos, como espiritual também. E eu acho que isso é um assunto bem relevante para falar, porque é o mal do século, né? Muita gente passa por isso e muita gente fala, mas muita gente também não fala. E de uns tempos pra cá eu tava assim, me sentindo muito ansiosa, me cobrando muito sobre muita coisa, gente. E aqui nem tudo é fácil de falar e de se abrir, né? Então eu comecei a pensar muito e falar, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? Como que eu vou sair disso? Como que eu vou resolver isso também? Para quem não sabe, eu trabalho, né, com direito na área jurídica e também tenho uma empresa de eventos com o Gabriel. Então a gente trabalha, tem duas áreas aí que a gente trabalha, ele também trabalha em um escritório. E assim, às vezes a gente fica louco de tanta coisa para fazer. E às vezes a autocobrança vem, gente, tanto pra mim quanto pra ele, mas eu acho que eu tenho menos controle sobre isso. O Gabriel, ele é uma pessoa que ele se cobra, mas ele não... Eu acho que ele usa muita razão e acaba não afetando a mente dele. Eu não, gente, eu começo a pensar, a cabeça começa a acelerar e começa a me tremer e isso é muito estranho, gente, muito estranho. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas eu nunca tive crise, eu nunca tive problema tipo de saúde assim que afete a minha saúde. E aí eu comecei a ter essas crises. Começou com uma dor no peito, né, muito forte. Comecei a ter uma pontada no peito muito forte. E até aí tudo bem, eu não sabia muito bem o que era, eu sempre ia pro hospital, mas nunca identificava, né? Chegaram até me encaminhar para um cardiologista e fiz vários exames que não deu em nada. Eu até cheguei na sala do cardiologista, ele falou: o que você tá fazendo aqui, moço? Pelo amor de Deus, você tem 24 anos. Você não deve ter problema, obviamente, de coração nem nada. E aí foi identificado que era uma ansiedade. No começo, eu lidei e falei, eu sou uma pessoa ansiosa, sempre fui, né? Então, tudo bem. Fui medicada e fui encaminhada pro psicólogo. Mas eu não cheguei a passar no psicólogo, esse foi o meu erro. E até hoje, gente, eu não tô passando ainda por fazendo terapia. Estou me cobrando e tô ainda e também me organizando para isso, né? Porque não é algo barato, mas a gente tem que levar isso em consideração como um investimento, né? Porque a gente precisa. E eu vejo muita gente falando que a terapia, ela é libertadora, né? E eu tenho essa curiosidade de fazer para ver como funciona e tudo mais. Então, a minha meta esse ano é começar a fazer. É um tabu muito grande, gente, porque realmente crise de ansiedade, depressão, essas coisas, é uma coisa que não é fácil você falar, não é fácil você explicar o que você sente. Muita gente leva como uma frescura, como uma coisa que não é relevante, mas eu já julguei. E eu achava que era uma coisa que dava pra controlar. E não é fácil, né? Então a mente, eu acho que é a nossa maior inimiga.
no nosso corpo inteiro, assim, que a gente tem a nossa mente, a nossa maior inimiga, porque a gente não consegue ter controle daquilo que a gente pensa, né? Então, comecei a passar por dor no peito e tudo mais, fui encaminhada para psicóloga. E aí começou a piorar, porque eu não procurei ajuda, né? E comecei a ter intensificar as crises, né? E aí eu comecei a sentir tremedeira. Gente, teve um dia que a minha mão, ela ficou toda envergada, assim, pro lado. E eu não conseguia tirar a mão, fiquei toda assim. Aí eu recebi a ajuda da minha cunhada, né, a Mayara. Graças a Deus ela é um anjo, porque até hoje eu penso nisso. Ela foi a única pessoa que identificou que era uma crise, né, porque minha família não entendia. Ela falou assim, você tá tendo crise de ansiedade. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? E comecei a sentir o coração acelerar, comecei a sentir que eu ia morrer, que aquilo, que eu ia morrer, que era uma coisa muito ruim, que estava acontecendo uma coisa comigo, eu não conseguia mexer minhas mãos. E ela falou, ó, só se acalme e respira que vai dar tudo certo. E aquilo ali, gente, passou uns 20 minutos com essa crise, mas pra quem tá passando por isso é uma eternidade, né? Então, pra mim foi a coisa mais horrível que eu senti na minha vida. E aí, aquela vez foi a primeira vez, eu comecei a ter crise de ansiedade frequentemente. Eu ia pro escritório, sentia crise aqui, e eu morria de medo de sentir sozinha, mas também tinha medo de sentir na frente das pessoas e as pessoas verem. Eu comecei a me preocupar muito com isso, aí já era uma preocupação a mais. As pessoas verem, as pessoas me julgarem, as pessoas não saberem identificar o que é, né? Então eu comecei a me preocupar muito. Eu não conseguia falar pra ninguém porque eu sou uma pessoa reservada pra falar meus problemas. Porque assim, eu acho que as pessoas já têm os problemas dela. Meu pai, minha mãe, por exemplo, são pessoas que eu confio, o Gabriel também. Mas são pessoas que eu não quero levar problema, porque as pessoas, cada um tem seu problema, a gente vira adulta, é normal a gente ter problemas. Então eu não queria levar pra ninguém, eu guardava pra mim. E isso foi me tomando de uma forma que eu não conseguia mais lidar. A crise estava vindo direto, toda semana, mais de uma vez na semana. Tinha vezes, a maioria das vezes eu tinha crise sozinha, né? Às vezes o Gabriel via também, mas ele sabia lidar melhor, porque ele identificava que era uma crise, ele me acalmava ali, ele nem conversava comigo sobre nada, ele só me abraçava, me acalmava e passava. E aí eu comecei a falar, meu Deus, eu não quero isso pra mim. Não quero, eu não tenho paz, eu não consigo estar em um lugar tranquilamente, que eu tenho medo de ter crise e parece que quando eu tenho mais medo acontece. Eu sinto que tá vindo, né? Uma preocupação em excesso, eu tô pensando muito sobre alguma coisa, sobre faculdade, sobre trabalho, sobre empresa. E aí eu falei assim, eu não quero mais passar por isso. E olha como Deus é maravilhoso, gente. Tem coisas que acontecem na nossa vida e a gente só entende depois. Aí um dia a gente foi numa casa de um amigo nosso, um casal de amigos nossos, né? O Cristiano, que ele é muito amigo do Gabriel. E a gente foi lá, eu não lembro nem pra que a gente foi. Eu lembro que a gente comeu uma pizza lá. Foi um ensaio de um evento que eles iam fazer. Aí eles iam ensaiar algumas músicas, né? A gente acabou comendo uma pizza e conversando. Nessa conversa, o Cristiano, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele faz muito atendimento para pessoas, para cuidar do físico, da alma, do espírito, né? Ele é coaching mesmo, sabe? Faz palestras, ele é muito inteligente, é uma pessoa muito usada por Deus. E naquele dia ele estava aconselhando o Gabriel algumas coisas sobre a vida, né? E ele falou uma coisa que eu levo pra vida até hoje. Eu já até postei no status uma vez, e é uma coisa que até hoje eu penso. Ele falou assim, tudo que você se preocupar, que te der ansiedade, você pensa, tá no meu controle? Eu posso resolver agora? Qualquer coisa. Você pensa assim, sei lá, eu tô preocupada com a conta que vai vir de luz. Isso que eu tô me preocupando agora, tem como eu resolver agora? Se não tem, se tá fora do seu controle, não pensa, não se preocupa. Tenta não pensar naquilo, porque não tem o que você fazer, você só vai pensar e não vai poder fazer mais nada, porque você vai estar acelerando o seu pensamento mesmo, né? E eu comecei a usar isso como algo pra minha vida mesmo, né? Tudo que eu me preocupava, eu pensava, isso tem como eu resolver agora? Eu tô preocupada com a apresentação do meu TCC.
tem como eu resolver agora essa preocupação? Eu tô preocupada se eu vou conseguir pagar alguma coisa mês que vem. Tá dentro do meu controle? Tem como eu resolver agora? Então isso começou a me ajudar muito, 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 de uma forma que a minha ansiedade, não vou falar que cessou 100%, mas reduziu 50%, porque tudo que eu comecei a me preocupar, gente, quando eu começava a pensar, era na minha cabeça assim, o tempo todo, eu não conseguia dormir, eu tenho insônia, inclusive até hoje eu tenho insônia porque eu não consigo parar de pensar, eu não consigo descansar a mente. Então, às vezes eu tô pensando, e eu uso muito essa técnica, eu vou lá e penso, falo, meu, por que eu tô preocupada com isso? Vai resolver alguma coisa eu me preocupar agora com isso? E me ajudou bastante, então é até uma dica para quem passa por isso, para quem se identificou, né, com isso que eu tô passando, porque eu acho que muita gente, muitas pessoas da minha idade passa por isso, tem essa autocobrança, acha que não vai conseguir, e ainda mais quando as pessoas confiam demais em você. Eu acho que isso até não ajuda, porque as pessoas falam muito sobre a minha vida, a nossa vida, a minha e do Gabriel, eles falam que a gente somos jovens, que a gente é próspero, que a gente tem uma empresa já, que eu já trabalho no meu ramo, que ele já trabalha no ramo dele. Isso é uma cobrança das pessoas sobre a gente, então a gente acaba se cobrando também demais, né? As pessoas acham que a gente tem a vida perfeita. E não, cada pessoa tem os seus defeitos, tem as suas dívidas, tem as suas preocupações. Isso acaba gerando uma preocupação maior pra gente, né? Então eu queria deixar esse vídeo aqui, na verdade ele não tem muito sentido, é mais como uma forma de desabafo mesmo, pra falar o que eu passei, o que eu tô enfrentando. E eu acredito, eu creio que vai ajudar alguém. E eu também quero receber ajuda, eu quero comentários sobre esse assunto, o que eu posso fazer para me ajudar também. E eu acredito que vai ter relevância esse vídeo para alguma coisa. Então é isso, gente. Vou acabar por aqui porque eu não tenho muito o que falar mais. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, sei lá, alguma coisa, se vocês gostaram desse vídeo. É um vídeo bem diferente, né? Na verdade, eu nem tô fazendo vídeo aqui no YouTube. Mas eu quero que vocês deixem aí comentários, sei lá, qualquer coisa. Deixe uma curtida também, porque ajuda, né? Eu estou aí enfrentando essa dificuldade de virar youtuber, tá? Vocês me respeitem. Então eu preciso da ajuda de cada um. É isso e até o próximo vídeo.